Quero convidar-lhe a abrir a Bíblia em Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Que maravilha saber que o que Deus nos dá, Ele não nos toma. A Bíblia jamais se referia ao Pai das misericórdias rasgando a certidão de nascimento de um dos seus filhos, e muito menos retirando seus nomes do fichário celestial. No reino de Deus não há estoques vencidos ou acervos que devem ser descartados das prateleiras celestiais. Deus nunca rejeitou aquele que humildemente reconhece estar perdido, arrepende-se dos seus pecados e confessa seu amado Filho por seu Salvador e Senhor. Deus jamais registrou no seu cartório o nome de alguém que depois deva ser excluído. O Pai Celestial não desiste dos seus redimidos, nem exclui os seus filhos. O felicídio é um comportamento assassino dos pais que matam os filhotes, que nascem defeituosos. E na família dos felídeos, o animal que vem ao mundo com alguma deficiência tem grande probabilidade de ser morto ou abandonado pelos pais. A psicologia usa esse termo para destacar a atitude daqueles pais que rejeitam os filhos, que não correspondem às suas expectativas. Deus, todavia, não gera filhos para depois largá-los ao léu da sorte. Ele nunca repudiou sua prole, por mais imperfeita que seja. O Deus da Bíblia não convoca alguém para participar do seu reino celestial, ficando mais tarde, por alguma razão imponderada, invocado com essa pessoa, a ponto de eliminá-la de sua lista de chamada. Não há evidência nem registro de qualquer demissão na seleção divina, pois, segundo Paulo, os critérios desta convocação são, de fato, seguros e permanentes, sem o menor grau de arrependimento. Deus nunca dá dispensa à sua raça eleita. Eu gosto desse termo. Queria uma hora em Guararema, domingo passado, anteontem, para explicar por que nós somos designados por essa expressão na Bíblia, raça eleita. Porque nós somos um colegiado de remidos e lavados no sangue do Cordeiro, que Deus tinha em vista antes da fundação do mundo, formar esse povo especial seu e zeloso de boas obras. Ela é apresentada lá em Mateus 13 como a pérola de grande valor, que o negociante vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Como é bom saber que o Deus de toda graça e o Pai das misericórdias nunca deleta alguma pessoa do seu rol, isto é, não apaga o nome dos seus filhos no arquivo do computador celestial. Alguém vai querer ficar bravo comigo, mas não adianta querer chamar Jesus de mentiroso. Ele diz, de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor não permite que o coisa ruim venha a arruinar o seu plano de uma salvação eterna. Por isso que tem uma pergunta de Paulo muito clara. Aliás, são várias
indagações que ele formula sobre essa questão da nossa segurança em Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem nos condenará? Eu sei que há uma teologia capenga em que o êxito da fé depende do desempenho favorável dos mancos, e onde gente aleijada tenta correr na maratona como se fosse atleta perfeito. É bom lembrar que nem todo atleta é perfeito. Porém, a graça de nosso Deus soberano, o Deus onipotente, e a salvação do ponto de vista da graça, encontra absolutamente sujeita a única pessoa que não pode falhar nesse aspecto, que é o próprio Senhor. É muito complicado ouvir certos ensinamentos que colocam em dúvida a veracidade das palavras de Jesus. Esse ensinamento de que a salvação pode ser, por vacilo nosso, perdida. Isso é chamar Jesus de mentiroso. Ele prometeu e garantiu: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. A alegria é como a luz que brilha no negrume de uma noite nebulosa. O cristão deve ser um aleluia da cabeça aos pés. Mesmo se tratando de assuntos importantes e sérios, é bom ser singelo e gracioso. Crente aleluia não é esse que fica assim, falando, chamando o nome do Senhor em vão, muitas vezes. Tem pessoas que, por um costume, acaba tomando o nome do Senhor em vão, falando glória a Deus, aleluia, todo instante e de forma inconsciente. Houve um tempo na história da igreja cristã que era pecado alguém sorrir. E muitas pessoas viviam sob a influência de uma santidade avinagrada, crente de cara azeda. Essa teologia ácida foi responsável por uma conduta áspera de santidade cítrica que desandou com o bom humor da fé cristã. Ser santo não quer dizer ser chato. Até hoje os crentes em muitos lugares são vistos como pessoas inoportunas, que vivem criticando tudo, sendo batizadas com títulos como: esse camarada é um desmancha-prazer. Escuta as músicas desse indivíduo. Como podemos agora restabelecer o regozijo da fé sem torná-la uma coisa cômica? Às vezes somos até precisos nas mensagens cristãs, mas ainda não somos exatos. Somos até fiéis com o tema e ao mesmo tempo grosseiros quanto ao estilo. Espero que você tenha entendido essa mensagem, amigo. A fé cristã é uma expressão de júbilo santo. Precisamos compartilhar a celebração do Evangelho com santidade solene. O culto a Deus deve ser um culto inteligente, um culto racional. A verdade ajuizada é sempre uma verdade equilibrada, onde o conteúdo e a forma casam muito bem. Eu gosto de um artigo sobre essa questão aqui, escrito por João Canuto, que ele diz que nós temos que lembrar que o escudo de um lado é de ouro e do outro lado é de prata. É como a moeda, tem cara e coroa. A salvação é 100% de graça, 100% iniciativa divina, disponível a toda a humanidade, mas tem um porém. Nós temos o dever sagrado
de desenvolver a nossa salvação, que é a salvação diária, com temor e com tremor. E para tanto temos que deixar todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com diligência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. É importante que o povo de Deus compreenda que a salvação é dom de Deus, os dons de Deus são irrevogáveis, como acabamos de frisar aqui. Dizer que a salvação pode, por qualquer descuido nosso, ser perdida é colocar em dúvida a veracidade das palavras de Jesus. Eu costumo afirmar que nós somos assegurados por uma tríplice segurança, ou seja, pelas mãos do Pai, que das mãos do meu Pai ninguém pode arrebatar, pelas mãos do Filho, dou-lhes a vida eterna e não onde perecer eternamente, e pelo selo e penhor do Espírito Santo. Agora eu quero fazer uma explicação sobre ovelhas. Eu ouvi um irmão no debate no Vejam Só, dizendo que ovelhas são apenas aquelas cartas marcadas por Deus lá desde a eternidade, que foram previamente escolhidas para serem salvas. Já nós entendemos diferente. Nós entendemos que nós somos de fato a raça eleita, mas ovelha é qualquer pessoa que quer deixar de ser cabrito. Você não quer continuar sendo porco ou cabrito, você pode ser transformado numa ovelha de Jesus. Eu costumo dizer que só o Evangelho, irmão Jonas Ribeiro, só o Evangelho transforma cabrito em ovelha, lobos em cordeiros, ímpios em justos, impuros em santos, morte em vida e inferno em céu. Porque o Evangelho tem uma dinâmica. O Evangelho é o poder de Deus, é o dínamo de Deus, é o dinamite de Deus, que consegue explodir corações de pedra, transformando em coração de carne. Então, não existe essa que Deus não quer salvar algumas pessoas. Isso é mentira. Tem um hino do nosso cenário que eu amo tanto, que diz assim: Deus não quer que tu te percas. Vem, ó vem, pecador. Vem, vem, confiadamente. Ah, Jesus, o Senhor. Eu louvo a Deus que os nossos hinos, eles não são hinos que focam apenas a certeza do céu, mas também foca a verdade bendita de que, Otávio Trinco, você que é um professor de Bíblia, você está me ouvindo pelo Face, o que me consola é saber que a salvação é oferecida a todos os homens, só não é imposta. Deus não obriga ninguém a salvar. Se quiser, venha e beba de graça da água da vida. Eu tenho um carinho muito grande com o movimento dos Irmãos Unidos, conhecido como Irmãos de Plymouth, na Inglaterra. Esses irmãos, que é conhecido no Brasil por Casa de Oração, eles sempre entendem, desde que surgiu o movimento em 1831, que o Senhor Jesus deseja salvar a todos e que o sacrifício dele na cruz é eficaz e tem o potencial de salvar todo aquele que deseja ser remido no seu sangue. Já que o peso que Jesus suportou no Calvário excedeu, Otávio, excedeu em muito o peso de montanhas de iniquidades da humanidade inteira. Por isso cantamos: foi amor divino, amor, fiel verá sem fim aquele amor que o Salvador levou à cruz por mim. Outro inólogo assim expressou-se: o Pai mandou seu Filho para a vida nos trazer, mas ele não podia dar vida sem morrer. Foi necessário que ele morresse na cruz para que a justiça de Deus fosse completamente satisfeita em todos os seus reclamos reivindicados, a ponto da mesma obter a coroa de uma satisfação completa e eterna, quando o Senhor Jesus deu-se a si mesmo por preço de nossa redenção.
Eu amo os Irmãos Unidos porque em 44 anos que eu convivo com esse movimento, nunca ouvi nenhum deslize doutrinário na soteriologia e nem mesmo na eclesiologia, que é a doutrina da igreja. São irmãos simples, de pequena estatura teológica, mas que aprofundaram muito nas doutrinas cardeais do Evangelho, a ponto de despontarem como verdadeiros eruditos e expositores bíblicos de fama mundial, reconhecido internacionalmente. Que Deus, por sua graça, nos ajude a entender que qualquer um pode apropriar-se de uma certidão melhor do que a lavrada em cartório aqui da terra. Qualquer um pode ser registrado em cartório divino e ter a sua certidão selada com o sangue daquele que foi o único encontrado digno de abrir o livro selado, que é o livro da redenção. O único que foi capaz de abrir o livro, porque com o seu sangue comprou para Deus homens de todos os povos, raças, tribos, línguas, etnias e nações. A ele, pois, toda a glória. Amém.